Olá, leitores e seguidores do Hoje Paraná. O convidado do HojeCast dessa semana é o professor, jurista e escritor Ângelo Volpi Neto, que desde 1988 comanda um dos maiores cartórios de Curitiba, o 7º Tabelionato de Norte. Doutor Ângelo, bem-vindo. Obrigado. A sua família está no ramo desde 1953. É tempo. É um dos raros casos, né? Porque já depois da Constituição não se conseguiu mais transmitir os cartórios, né? Então a gente conseguiu ainda manter isso aí. Eu estou lá como titular desde 87. 87, é. Um ano mas trabalho desde criança lá, sempre trabalhei. Se criou lá dentro? Me criei lá dentro. E engraçado que meu avô, por parte de mãe, também era tabelião. Minha mãe era de Campo do Tenente. E meu avô, o Eugênio D'Amico, foi também tabelião, registrador civil lá em Campo do Tenente. Imagine, no começo do século passado, como é que era Campo do Tenente. Já era uma vocação familiar. É verdade. E o cartório sempre ficou na sua família? Sempre ficou. Os serviços que um cartório oferece, eu me lembro de anos atrás, vi uma entrevista do senhor Brabo, que falaram que o cartório devia ser extinto, que só dava, né, só tirava dinheiro das pessoas, e o senhor fez uma defesa muito competente. Eu lembro o programa. O senhor não quer mais registrar apartamento, parece que foi mais ou menos assim. Isso. Então vamos acabar com os cartórios, não precisamos, né? de mais nada. Mas oferece uma gama enorme de serviços, né? Quais são os mais procurados? Você veja que o cidadão nasce, a primeira coisa que ele ganha é um documentinho ali. E hoje não paga nada. E daqui 300 anos está lá, né? A certidão de nascimento. E assim vai. Né? Faz o testamento, depois faz o inventário, depois que morre continua lá. Assim, é um discurso muito raso esse, né? Gente que não tem conhecimento fala, cartório só tem no Brasil. É uma ignorância. Cartório tem no mundo inteiro. Quem viajou um pouquinho sabe. Que o notário, principalmente, né? Nós temos basicamente o serviço notarial e o registral, né? O meu caso é o notarial, que faz escritura, testamento, procuração. Isso tem até nos países de common law, que é a comunidade inglesa, né? Os países de colonização inglesa também tem, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, na Austrália, tem alguém que faz um testamento, uma procuração. E assim, né? A segurança é aquilo que quando tem, todo mundo reclama, mas quando acontece alguma coisa, todo mundo lembra da segurança, né? Até porque quem não registra não é proprietário, né? E tem alguns exemplos que são bem palpáveis. Assim, reconhecimento de firma em contrato de locação de imóvel, por exemplo. Não é obrigatório. Não precisa, né? Você pode fazer um contrato comigo de locação, eu vou lá, pego a assinatura do Guignoni como fiador e entrego para você o contrato. Falo, está aqui. Que vai ter garantia que foi ele que assinou, por exemplo, como meu fiador. Né? Você leva no cartório. Por um serviço que custa lá R$7, vai dizer, ó, foi o Guignoni que assinou aí. Se der problema, o Volpi não pagar, você vai para cima do Guignoni. Então são coisas assim. E a gente tem passado agora, com essa mudança do papel para o digital, que é um negócio fantástico, né? Que para nós foi impactante. Né? Eu tenho 2 livros sobre isso até, sobre a mudança do papel e o documento eletrônico, né? Substituindo o papel. Então é uma mudança radical. Nós também fomos obrigados a nos atualizar. Nós vivemos um momento, a questão de registro que você vem citando agora, até para esclarecer aos nossos leitores, cuidados que o comprador tem que ter na hora que adquire um imóvel, por exemplo. O brasileiro é relapso, né? É inacreditável como o brasileiro não toma esses cuidados, né? E adquire um imóvel que é um bem patrimonial de elevado valor. Muitas pessoas adquirem 2, 3 imóveis durante a vida inteira, somente, né? E aí vão ali no stand de venda, ali no final de semana, se empolgam, compram um apartamento ali, fascinam um contrato, põe na gaveta e esquece, né? Engraçado, porque quando o usucapião veio para nós, até então o usucapião só se fazia no judicial, né? Era o processo judicial. Desde 2017, por aí, ou mais para frente, eu não lembro. Bom, enfim, o usucapião veio para nós e aí a gente falou, bom, em Curitiba, o usucapião
não vai ter muita coisa, né? Porque Curitiba, né? Pô, uma cidade urbanizada e tal. Isso aí vai acontecer mais no interior, pessoal que compra lotinho no interior, fazenda e tal. Mesmo no Paraná, assim, a gente acha que não... É mais comum nas propriedades rurais, né? Que surpresa. Você não sabe. Até hoje aparece loja na Marechal Deodoro, apartamento não sei aonde, garagem em prédio. É uma coisa impressionante. Por causa disso, porque o brasileiro, assim, ele descuida, eu acho que ele vai muito na confiança e tal. Na verdade, tem muita gente que também não pode pôr no nome e não põe no nome, né? E outras pessoas que fazem uma economia besta, né? Porque uma coisa que você comprar um carro e botar 4 pneus careca. Compra um carro novo, põe 4 pneus careca. É a mesma coisa. Você comprar um imóvel e não registrar, não colocar no teu nome. O risco que você corre daquela pessoa que vendeu, né, que é o real proprietário para o direito brasileiro, é onde está registrado, no registro de imóveis. Esse cara é o dono. Se você tiver um problema trabalhista, uma execução e tal, você vai ter que brigar, provar que você comprou, tal, para não perder o imóvel, né? Então é uma responsabilidade. Você veja, tem uma história muito próxima, em termos de tempo, né? Na campanha eleitoral, nós somos um dos primeiros jornais a publicar que o vice de uma candidata à prefeitura tinha vendido 2 ou 3 vezes o mesmo imóvel, né, para 3, 4 pessoas diferentes. Não sei se você está lembrado. É verdade. É o risco, você não registra, você não vai atrás do que é seu, não regulariza o que é seu, você dá margem para malandro de toda espécie. E mesmo assim, ganhar. mesmo fazendo todo o processo como ele deve ser feito, o processo de compra de imóvel no Brasil é um processo inseguro. Porque você... O que a gente faz hoje? Vai comprar um imóvel. Vamos tirar a certidão de quem está vendendo e certidão do imóvel. Certidão do imóvel é fácil. Você vai no registro de imóveis e tira a certidão. Mas de quem está vendendo, você vai tirar as certidões cíveis dele, né? Vai tirar as certidões trabalhistas, Justiça Federal, todo esse rol de certidão. Aonde? Onde ele mora e onde ele tem o imóvel, né? Mas quem te garante que esse cidadão não teve um dia lá, sei lá onde, em Manaus... Não existe uma integração nesses sistemas de informação. O judiciário não tem essa integração. O judiciário, inclusive, ele tem vários sistemas, softwares que administram processos que eles não são integrados. Não há essa integração no judiciário, né? Agora está começando a acontecer isso, coisa que a gente já tem, os cartórios já têm, né? Então, você tira a certidão, mesmo que esteja tudo ok, o cara pode atravessar a rua e no mesmo dia vender para outro, no outro cartório, estando tudo bem também, né? Quem registrar primeiro vai levar. Então não é um processo seguro, infelizmente. Então, nesta linha, nesses cuidados que devem ser transmitidos ao comprador, hoje nós vivemos um mercado imobiliário efervescente, especialmente nas regiões litorâneas, é uma coisa assim espetacular. E uma grande parte das construtoras já começam a fazer suas vendas na planta. Quais são as recomendações que você daria àqueles compradores que compram na planta? Comprar na planta é muito bom, tanto para quem vende, principalmente para quem vende, porque vai usar um dinheiro barato para construir, e para quem compra, se estiver pagando barato, vale a pena. Nem sempre quem compra na planta paga mais barato do que quem compra pronto, né? Isso, inclusive, agora é uma realidade. Tem sido uma realidade, mas o mercado é assim. Então, primeira coisa, tem que ter um processo que chama incorporação. A incorporação é um processo legal que só autoriza a venda depois de registrada a incorporação. Então, seja um loteamento, por exemplo, você vai comprar um terreno num loteamento, esse loteamento tem que estar registrado no cartório de registro de imóveis, né? É um processo que dá uma certa segurança. Também não é grandes coisa, mas já é um indício de que ali naquela incorporação tem uma descrição de como é que vai ser construído o prédio, que tipo de material que vai usar e tal, tem as certidões todas do incorporador, então ali há um certo controle. E hoje, né, com o problema que a gente teve na Encol, os bancos acabaram levando um prejuízo muito grande, porque a Encol, o que ela fazia? A Encol ela foi tendo prejuízo num prédio e foi empurrando, rodando para as outras obras. Então ela estava ruim aqui, mas aqui estava bom, e ela lançava um novo, pegava esse dinheiro para ir aqui e tal, e aí deu esse estouro, que foi uma catástrofe, 42 mil famílias, né? Na minha sala eu tinha uma caixinha de lenço assim,
os clientes que iam lá falar comigo o que fazer, né? E aí o que aconteceu? Quem comprou na planta e quem tinha documento, esse mesmo imóvel, o banco, a Encol tinha dado para o banco, em garantia de um financiamento. Aí o judiciário começou a olhar aquilo e falou, banco, vocês sabiam disso. Vocês sabiam que os caras estavam vendendo o imóvel de vocês. Então, problema de vocês. Vou defender o consumidor. E defender o consumidor. Né? Aí vieram os bancos, junto com o mercado imobiliário, criaram a alienação fiduciária, que é um sistema de garantia que vem do common law, não é do civil law, que é do nosso direito civil. É um sistema que se usa em carros e tal, né? Que é um arrendamento, vamos dizer assim. A pessoa não é dona do imóvel, o dono do imóvel é o banco. Né? A pessoa que está morando lá, ele tem uma perspectiva de receber o imóvel se ele pagar. Né? Para falar em linguagem bem transparente. E essa alienação fiduciária, ela também deu alguns incentivos para as incorporadoras delas fazerem empreendimentos em que, se a empresa mãe tivesse um problema, cada empreendimento virava uma empresa, chamada SPE. Então, sociedades de propósitos específicos. Certo, isso é Você comum. isola né, aquela contabilidade daquele prédio. Eu vou vender este prédio aqui para você, o dinheiro vai vir tudo para essa conta aqui, tudo que eu comprar eu vou tirar daqui, vou pagar e tal. E criou um incentivo para as incorporadoras, que é um sistema tributário melhor para elas, se elas criarem esse patrimônio da afetação, que a gente diz. Ela fica afetação, ou seja, ele não é afetado por um problema que essas construtoras venham a ter. E isso também tem uma previsão legal de uma comissão de representante. Está na lei. Hoje mudou, inclusive, recentemente, quem tem que criar essa comissão de representantes, de compradores, é a própria incorporadora. Porque o brasileiro também relapso, nem reunião de condomínio vai. Né? Você mais escuta a história, o síndico foi embora, ficou 30 anos lá e roubou tudo. No meu prédio, onde eu tenho um escritório lá, aconteceu isso e tal. Então, o brasileiro vai ter que ir atrás disso. Participar dessa comissão de representante e acompanhar a obra. Não é que ele está desconfiando do incorporador. É um direito dele. Sim. Até porque, se ele vê que a coisa... a obra faz 4 meses que eu passo lá e não sai do chão. O que está acontecendo? Eu quero saber. Né? O que está acontecendo? Por que não... Olha, vai lá, conversa com o incorporador. Olha, não está vendendo. Como é que faz? Eu vendi 20%, 30% e o dinheiro acabou. Né? Eu for no banco, já peguei um pouco no banco, mas daqui para frente, como é que faz? Me ajudem. Né? Vamos sentar aqui com os compradores e fazer um acerto, porque é o interesse de todo mundo. Esse comprador, ele tem garantido lá a fração do solo dele, se ele fez o contrato, ele pode pegar o contrato dele, a escritura dele e já registrar. Né? Então ele está lá no registro de imóveis, ele tem a fraçãozinha do solo, que vai corresponder ao imóvel dele, e a ascensão, a construção. E aí eles podem arrumar um jeito de tocar a vida e tentar terminar esse empreendimento. Então, é um cuidado que é importante passar até. Para as pessoas saberem que quer comprar na planta, compra na planta. Mas atenda, né? Cuide, porque já é um negócio que é teu. Você já tem que ir na reunião de condomínio, vamos chamar assim. É um condomínio dos compradores, dos adquirentes. Perfeito. Na questão, eu tenho uma curiosidade na questão de sucessão familiar. Né? A minha esposa trabalha com isso e hoje tem muitos escritórios dedicados a cuidar de sucessão familiar, e aí envolve empresas, evidentemente, envolve testamentos, envolve vaidades, egos e muitas outras coisas. O cartório, ele pode auxiliar estas empresas? Então, o cartório pode fazer muita coisa. Na verdade, a maioria dessas coisas são feitas dentro de cartório, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala em planejamento sucessório, a primeira ideia é que isso é coisa de rico. É só gente que tem muito patrimônio que precisa fazer. Né? Não é bem assim. Pessoa que tem 2, 3 imóveis aí, classe média, né? Já tem que pensar nisso. Principalmente agora, porque provavelmente vai aumentar o imposto de transmissão. Aqui no Paraná já tentou se aprovar o aumento da lei, de que é 4% hoje do ITCMD, e não passou na Assembleia. Mas ela pode ir hoje a 8% tranquilamente, basta a Assembleia aprovar ali
e o imposto que hoje você paga 4 vai para 8. Então, tem muita gente procurando, os cartórios principalmente, os advogados, para já adiantar essa coisa aí, que é uma coisa simples que você faz em cartório. Você pode fazer uma doação para os filhos, por exemplo, reservar o usufruto. Você pode fazer uma partilha em vida, que pouca gente conhece, mas você pode fazer um inventário em vida no cartório. Você faz uma escritura, chama os herdeiros e partilha. Né? Olha, você vai ficar com a casa da praia, você vai ficar com a chácara, você vai ficar com aquele conjunto comercial lá, todo mundo assina aqui, não dá direito a ninguém reclamar, não tem diferença amanhã ou depois, não, mas eu recebi mais, eu recebi menos. Não, está acertado aqui que nós combinamos hoje é isso e não se discute mais. Então é um instrumento super importante que pouca gente usa. E agora né? Então você tem a doação, tem isso, que é uma partilha em vida, né? Você tem o testamento, que é um negócio barato, que é uma maravilha também, porque você pode ali fazer um monte de coisa. A metade do patrimônio você pode dar para quem quiser. Começa por aí, né? Se você não tiver descendente, nem ascendente, nem cônjuge, você tem que fazer um testamento. Você não vai para a prefeitura. Né? Ninguém vai cuidar do teu patrimônio. E no testamento você pode também dizer, olha, aquele é meu filho e tal, ele fez medicina, né? Custou caro. Então eu ajudei ele a vida inteira. Esse outro aqui, puta, eu vou deixar mais para ele, porque lá aquela filha minha lá, eu fiz uma festa para ela de casamento que custou, né? Então o filho ali pode falar tudo isso, dizer tudo isso informalmente no testamento. Olha, em tal data eu dei um carro, ajudei, aquele teve um problema, eu dei uma mão, então vou deixar isso aqui para cobrir aquele lá. Foi em dólar mais ou menos, eu gastei tanto, então vamos compensar isso aqui. Compensa, né? Um troço barato, um troço simples. E direto no cartório, hoje em dia. Direto no cartório, né? Então é uma coisa muito fácil de se resolver. E hoje, tem uma aguinha para mim, por favor? E hoje tem a tal da holding familiar, que é o que está na moda. O cara abre o Instagram, chove holding familiar, né? Que não é holding coisa nenhuma. Holding é aquela empresa de pessoas que tem várias empresas. O cara tem várias empresas, ele cria uma empresa para administrar as outras empresas. Então esta empresa, essa holding, ela centraliza o comando das outras empresas. Não é o caso da maioria das pessoas. É para gente que tem patrimônio muito grande. Né? Você cria uma empresa qualquer, né, comum, aí, e você integraliza o teu capital lá. E aí a gente faz algumas perguntas para essas pessoas. Né? Por que você quer fazer isso? Onde é que você quer ganhar? Obrigado. Então a primeira resposta é assim, bom, eu quero ter ganho tributário. Né? Ganho tributário. Bom, realmente, na presente data, né, e até agora, quando você aluga um imóvel na pessoa física, você paga 27,5%. E quando você aluga na jurídica, ele baixa para 12, 13, dependendo da empresa. Né? Então, sempre houve uma busca desse tipo de instrumento jurídico aí para burlar, vamos falar o português bem claro, né, para pagar menos imposto. E também, antigamente, quando você doava cotas dessa empresa para teus filhos, a Receita Estadual aceitava a declaração de valor do contador, que é aquele valorzinho que está escrito lá no contrato social. Quando você faz, o contador histórico pergunta, quanto vai ter de patrimônio? Isso daí eu declaro quanto? Declara 10 mil, 50 mil ali, tudo bem. Valor histórico. Aí começa a colocar imóvel dentro. Hoje a Receita Estadual pega lá e fala assim, tem imóvel aí, né? Tem. Então eu quero a relação dos imóveis porque eu vou avaliar a empresa pelo valor dos imóveis. Então aí a conta já começa a ficar mais pesada, porque quando você integraliza numa empresa dessa, você paga ITBI, que é o imposto municipal, o Curitiba 2,7. Aí quando você vai doar para o teu filho as cotas, você vai pagar 4% hoje, sobre o valor real. Né? Então essa conta já não vale mais a pena. A conta do aluguel está valendo ainda, mas eu acho que não vai durar muito, porque, vamos falar a verdade, isso não é empresa coisa nenhuma. Né? Empresa é feita para empreender, para gerar emprego, né? Para produzir. E essas empresas não produzem nada, a não ser ganho de redução de imposto para o próprio proprietário. Vamos ser sinceros.
né? É legal, todo mundo fez, mas hoje a reforma tributária está de olho isso. E o Ministério Público e a Receita Federal, todo mundo está de olho. Né? É uma fraude aí. É uma fraude quando você faz uma empresa só para economizar imposto. Né? O que essa empresa faz? Não faz nada, ela aluga imóvel. Isso não é empresa. Né? A ideia da empresa, se você pegar o conceito de empresa, é para o progresso do país. Por que você paga menos na empresa? Porque você está gerando emprego, você está mexendo na economia, você está gerando imposto, ICMS, ISS. Né? Então, hoje já passou o tempo de se fazer, de se tirar da física e colocar na jurídica, na minha opinião. Ainda tem gente que acha que não, mas eu acho que já passou o tempo. E eu acho que a Receita, a reforma tributária, vai tributar mais esse tipo de dividendo, né, ou de ganho que você tenha nessas empresas. Então, assim, o fisco, né, e o governo e o poder público, de uma maneira geral, hoje ele tem muita informação. E não tem mais bobo em lugar nenhum, quer dizer, a informação anda muito rápido. Opa, o brasileiro arrumou um jeitinho de economizar aqui, vem uma lei, vem a Receita, não, vamos tapar esse buraco aqui porque não é certo. Né? Então esse é um ramo que eu sempre gostei muito. Eu, há quase 30 anos, mais de 30 anos na verdade, eu comecei a trabalhar com mediação quando ninguém falava em mediação, ninguém sabia o que era mediação. Eu levei um mês para entender o que era mediação, até mediação de conflito, falar, puta que raio. E daí, isso foi em 93, 94, por aí. E me encantei com a mediação, encantei. Até hoje eu sou apaixonado por mediação. Foi dar aula. Fui dar aula, criei um Instituto de Mediação do Brasil, e, bom, enfim, aí a história vai longe. E porque a gente tem você pega um processo de família, um divórcio, por exemplo, né? Ou mesmo um inventário, uma sucessão, puta, é uma sordidez, é um troço horrível, as pessoas se degladiando, brigando, família, e a família é a célula-mãe da sociedade, não tem o que mude isso, não tem internet, não tem nada. Família sempre vai ser família, né? Não adianta, não tem modernidade que venha tirar isso, que você não tem um vínculo, né? Com teu pai, com tua mãe, com teus irmãos, né? Então, a mediação é um negócio que me trouxe também em função dessa coisa de planejamento sucessório, das pessoas aprenderem a sentar numa mesa, conversar, ouvir o outro, ninguém mais escuta ninguém, né? Então, o que acontece hoje? Nós temos um problema porque nós escutamos, mas não ouvimos, né? Então, as pessoas falam com a gente e, às vezes, assim, até de uma maneira até relativamente comum, né? Eu faço uma mediação entre um casal que está junto há 20, 30 anos, junto, né? Você está ali na mediação, conversando e tal, e daí um fala, o outro ficou assim, ué, mas você nunca me falou isso? Pô, mas eu não sabia que esse troço te incomodava tanto. Você nunca me falou? Que coisa, né? Então, as mulheres são muito melhor que nós nessa parte. Elas adoram fazer uma DR, nós odiamos, né? Mas, na verdade, para você manter um relacionamento saudável, você tem que fazer DR, você tem que falar. Né? Conversar, né? Conversar, dialogar explicar. um pouco mais. E muita gente tem uma ideia. Você veja que engraçado. Nos Estados Unidos, o governo americano chegou um momento, o Estado americano falou, puta, nós estamos gastando muito dinheiro com justiça, com judiciário. Não é possível. Nosso judiciário é um troço, nós estamos resolvendo tudo lá. Nós vamos ter que arrumar uma maneira melhor de resolver isso. E eles começaram a estudar maneiras, né? Eles transformaram a negociação e por consequência, a mediação numa ciência. Né, e começaram a estudar. Então, a escola de Harvard é famosa. Né, ela começou a estudar essa coisa de como resolver os conflitos. Essa coisa de inteligência emocional que veio junto, que não basta o cara ser um gênio se ele não consegue se relacionar com as pessoas, se ele não tem empatia, se ele não sabe escutar. Né? Então, são coisas que foram trazidas para essa ciência, que é da mediação,
da resolução de conflito extrajudicial de uma forma geral. E hoje a mediação evoluiu muito, evoluiu bastante. Hoje a gente, quando faz mediação, a gente também trabalha para que as pessoas saibam o que elas querem, para que elas se conheçam e ela saiba como é que ela vai tomar uma decisão, né? Você empodera as pessoas, porque nós temos uma cultura paternalista, né? A nossa cultura é totalmente paternalista. A gente nasce, o pai e a mãe que sabe, né? Vai para a escola, a professora que sabe. Cresce, é o juiz que sabe, é o juiz que vai resolver. O advogado, o juiz, é tudo terceirizado. Você não assume nada. Eu estou com um problema, vou lá na mesa do advogado, vomito tudo na frente dele e falo, ó, resolva para mim. Tipo assim, terceirizei. Entra com uma ação na justiça e é um absurdo. Porque ninguém é melhor que nós para dar uma solução para o problema que nós temos, né? A solução que vem de uma terceira parte, dificilmente ela agrada. Nenhum dos dois, mesmo quem ganha. Porque o vínculo acabou. Se eu tenho um negócio com você, sou sócio teu e a gente briga, né? Por mais que eu ganhe, esse relacionamento que a gente tinha acabou. Provavelmente nós viramos sócios porque a gente era amigo, né? Ou tinha afinidade, sim. E isso acabou. Se eu encontrar você no restaurante, eu já vou torcer o nariz, né? Então, assim, quando a gente fala em sucessão, em planejamento sucessório, o que eu miro muito? Eu acho assim, vamos tentar resolver que, na pior das hipóteses, pelo menos no Natal a turma se encontra lá para tomar uma, né? Porque senão nem isso. E o dinheiro para que serve? Né? Você constrói um patrimônio, você tem uma família, e daqui a pouco, por causa disso aqui, a tua família acabou. Tudo bem, você já morreu, já foi. Mas, porra, isso a gente vê a vida inteira, né, Guione? Meu Deus do céu. Não, e hoje os tribunais já adotam suas câmaras de mediação também. Claro. Quando eu comecei, o judiciário era, puta, querendo me prender. Mas esse cara tá louco? O que você está fazendo aí? Você quer nos substituir? Tal. Foi uma pressão horrível quando eu comecei a lidar com isso lá no cartório. Mas facilitou bastante. Mas hoje o próprio judiciário já viu que, puta, eles estão fazendo. É por aí. Tanto o STF como desde aqui no juizado especial. Sim. Então é de cima e embaixo, né? Eles fazem de uma forma meio... Eles pensam muito em resolver o problema. Acham que uma mediação só tem sucesso se resolve o conflito. Então eles forçam um pouquinho para que venha a resolução, né? Não dão muito tempo para as pessoas conversarem, escutarem e tal. Então mas de qualquer forma já é um avanço, já está melhorando bastante do que era, né? O Código de Processo Civil obriga hoje, né? Então está indo. Doutor Ângelo, obrigado. Obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Vamos em frente. Obrigado. Semana que vem a gente volta com o HojeCast.